Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pequenas Empresas, Grandes Pessoas, podcast que a gente fala de empreendedorismo, de jornadas, um pouquinho da trajetória de grandes empreendedores, de grandes personalidades do Brasil e de Portugal, que falam um pouquinho da sua trajetória de empreendedorismo, de como tiraram da ideia da cabeça e transformaram numa marca de sucesso, num negócio de sucesso. E hoje a gente está aqui com o Miguel Teixeira, que já conheço o Miguel e acompanho o Miguel há um bom tempo, desde o Brasil, né? E acompanho o trabalho dele. Acho que é fantástico o trabalho que ele fez com a marca. O Miguel é CEO do grupo Concept no Brasil, onde tem mais de 300 unidades, Brasil e mundo afora, mais de 9 países. Então o Miguel hoje vai contar um pouquinho da trajetória dele, como começou, as dificuldades, o dia a dia, a jornada de empreender no Brasil, empreender em Portugal e empreender no mundo, que hoje ele é uma marca, eu acho que é a marca mais conhecida de açaí que tem, pelo menos que eu escuto falar de franchise de açaí. Miguel, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, estar aqui participando do podcast. A ideia desse podcast é trazer insights, falar um pouquinho da jornada para as pessoas que querem empreender, que a gente sabe que não é fácil, que é muito difícil, né? É uma tempestade quase diariamente, mas que a gente aprende a dançar na chuva para resolver os problemas com aprendizado. Então, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Walter, obrigado pelo convite. Você é uma pessoa que eu já tenho um carinho de há um tempo para cá. Obrigado. Sei que você é um fã da marca, que sempre presente. Já conversamos várias vezes sobre empreendedorismo. E agora, oficialmente, é um prazer estar aqui no seu podcast e poder dar a minha contribuição aqui, contar um pouco da minha história, né? Como é a história de muitos dos empreendedores, aqui um pouquinho das dificuldades e do outro lado, que não se vê, né? Atrás das câmeras. Atrás das câmeras. Da jornada de querer perseguir alguma coisa na vida, né? Um pouco. Sim. É isso. E fala um pouquinho, Miguel, assim, do começo. Você foi para o Brasil, você é português, né? De Matosinhos, que eu adoro Matosinhos, cidade que eu adoro. Você foi para o Brasil. Fala um pouquinho de como você começou essa ideia de montar alguma coisa. Você saiu, você trabalhava no CLT, depois decidiu empreender, para as pessoas entenderem o começo. Eu me formei em marketing e fui sempre uma pessoa com uma veia empreendedora. Tinha tido vários pequenos negócios, bares, restaurantes. Cheguei a uma altura aqui em Portugal, eu cheguei a ter uma marca de bares e restaurantes marroquinos, chamada Tuareg. Chegamos a ter acho que umas 15 unidades em Portugal. E aí eu aprendi muito sobre franchising, me especializei e prestava consultoria desse ramo de negócio. Até que em 2010, no momento que a Europa estava a viver um pouquinho de crise, não era um momento muito bom para o empreendedorismo, estava numa fase da minha vida que eu estava um pouco ainda criando um rumo diferente, Sempre fui fã do Brasil, vou ao Brasil a vida toda, há mais de 30 anos que eu ia de férias ao Brasil, adorava, e surgiu um convite de umas pessoas em Manaus que me convidaram para fazer uma formatação do negócio no ramo da beleza. Me ofereceram umas condições assim não incríveis, mas no momento eu queria realmente dar um novo rumo à minha vida e dar um pouco de uma nova trajetória. Então fui parar a Manaus, um lugar bem distante. De Matosinhos para Manaus. De Matosinhos para Manaus. É engraçado que as cidades começadas com M têm muita presença na minha vida. E realmente Manaus foi um aprendizado. Eu trabalhei para essas pessoas durante 7 ou 8 meses. O negócio deles não prosperou, eles tiveram um desentendimento. E aí eu me vi na necessidade de fazer algo. Passei algumas dificuldades, confesso, foi muito difícil para mim. Acho que eu tenho o papel inverso de muitos brasileiros que vêm para Portugal com um sonho, achando que é fácil, e depois adaptar-se à realidade, estar longe da família, de parte burocrática, de toda a parte da adaptação não ser fácil. E realmente em Manaus eu tive alguns perrengues bem grandes, mas não vou entrar em detalhe, mas foi difícil. Passei ali uns 8, 9 meses muito complicados, sobrevivendo apenas, mas aí eu estava numa cidadezinha do interior da Amazônia, chamada Manacapuru, onde é uma cidade que realmente tem muito açaí. Conheço Manacapuru. Eu já morei em Manaus, já morei em Belém, morei no Pará. E então, aí eu conheci uma pessoa naquela época, chamada Michele, que é uma amiga minha, que é uma engenheira de alimentos, hoje mantemos amizade, é uma guru do açaí. Legal. E nessa época ela me falou que trabalhava numa fábrica de açaí. E eu me apaixonei pelo açaí, comecei a provar, a comer, e pensei, que é esta frutinha maravilhosa que tem aqui, que eu não conhecia. Confesso que nunca tinha nem ouvido falar. E comecei cada vez a ficar intrigado
tantos benefícios que a fruta tinha. Isso é mais ou menos o quê? 2010? Isso foi final de 2011. E 11. Pronto. Aí nesse período, a Michelle me falou que trabalhava numa fábrica em Manacapuru e eu pedi para ela para conhecer o dono da fábrica, chamado Adilson Quetano. Ele é dono de uma marca lá em Caruaru, chamada Amazônia Mix. Foi um dos pioneiros no desenvolvimento. Conheço a marca, não conheço o Dama, conheço a marca. Foi um marca dos pioneiros forte. no desenvolvimento do sorbet, de açaí, o açaí como é conhecido hoje no comércio. E aí eu fui conhecer o Adilson, e ele era um cara muito engraçado, com uma voz assim, grossa e tal, um aspecto assim, e bem formal, e fiz uma proposta, disse, Adilson, ó, eu mesmo assim, sem saber, mas pela necessidade, disse, Adilson, deixe formatar o seu negócio como franquia, eu acredito que o seu negócio é bom, o açaí, quero levar açaí para todo mundo, um pouco da visão daquilo que aconteceu hoje com a minha marca, eu fui oferecer para ele, e aí realmente ele deu a oportunidade de tentar desenvolver um trabalho com ele. Não deu certo, confesso. Não deu certo? Não. Ele já tinha umas pessoas muito antigas na empresa que não queriam mudar aquilo que tinham feito. Então, isso em Manaus? Isso em Manaus. Okay. Então mudamos para Manaus, Manacapuru para Manaus. Ele tinha acabado de montar uma mini fábrica. E nesse processo eu conheci outras pessoas que tinham acabado de criar uma marca também chamada Açaí no Ponto, a qual eu peguei logo no início. E eles foram lá para comprar açaí, eu conheci eles, ofereci os meus serviços e realmente aí começou o meu processo no açaí. Então eu dei consultoria para essa empresa, cheguei da parte comercial a vender 70 unidades e eu tive muito insight, conheci muito daquilo que eu queria para mim no meu negócio, aprendi muito com eles. E realmente o negócio foi um sucesso, embora eles tinham alguns problemas logísticos, problemas do envio do produto, porque era um produto in natura, ainda não era congelado. Tinha alguns gargalos no negócio dele que fez com que o negócio não progredisse. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E então fiquei 2 anos e meio com eles e ganhei algum dinheiro. Foi aí que a vida começou a respirar. Comprei meu primeiro carro no Brasil. Legal. Tive o meu primeiro filho no Brasil. E aí eu comecei realmente a achar que tinha futuro o processo do açaí. E então eu queria me mudar, mas não queria. Em Manaus, ou na região da Amazônia, o açaí é muito prostituído em termos de valor, não é? É um produto que é muito comum, então não tem o desejo nem o valor. Ainda hoje é assim, sabe dizer, Miguel? Eu acredito que hoje ainda as pessoas são muito tradicionais no consumo, existem algumas marcas consolidadas. Tem um amigo meu em especial, que é o Francisco Dal, que ele tem uma marca muito consolidada em Manaus, que é o Aco Sesse, que é um açaí de extrema qualidade, umas lojas muito bonitas, estilo amazônico. Uma pessoa também que eu me inspirei muito, que hoje a Michelle, essa minha amiga, trabalha com ele, que eu recomendei, e ele está muito feliz até hoje. Ele é uma pessoa bem purista no quesito de trabalha o produto desde a colheita, a preparação, tudo isso, mas não é tão escalável o negócio dele. E eu queria criar uma marca escalável. Aí eu abri nessa altura em Manaus, eu já tinha um escritório de consultoria, já tinha outras marcas que eu estava formatando, e aí a vida começou realmente a dar certo o processo do franchising, e eu criei a minha marca Açaí Concept. Em Manaus também? Em Manaus, criei, mas não abri. Até porque eticamente não era legal, os caras tinham o açaí no ponto, eu tinha acabado de sair, então eu abri a minha primeira unidade em Boa Vista, Roraima. Pouca gente, inclusivamente, sabe disso. Não aparece na história. Essa primeira unidade foi uma unidade piloto. Própria? Fui própria com uma sócia, que é uma vereadora lá, local, que depois acabou que eu vendi logo a loja para ela, porque eu vi o negócio funcionou, agora eu quero franquear. E aí foi quando eu fui para Maceió. Então, Matosinhos, Manaus e Maceió. Roraima e Maceió. E por que Maceió? Como qualquer gringo, né? Qualidade eu queria morar na praia, não tinha noção do que o meu negócio ia ser realmente o tamanho que ele se tornou. Então, na minha visão, eu ia ter ali 20, 30 lojas na região de Pernambuco, Alagoas, Sergipe. No Nordeste, morava na praia, de Maceió, Maragogi. Pronto, umas lojinhas próprias, umas franquias. Era isso a minha visão. Confesso, porque eu não estava acostumado ao fator Brasil, que é aquele país daquela dimensão continental, que as oportunidades realmente no Brasil aparecem muito rapidamente. E foi muito difícil essa fase. Difícil porque eu, entretanto, comecei a fazer anúncios, criei um site, apareceram rapidamente 3 franqueados que abriram 2 unidades cada. Esses 3 franqueados, as 6 unidades performavam muito bem. Mas em Maceió? Não, 2 em Maceió, 2 em Recife e 2 no Acre apareceram.
que foi um problema também logístico, muita confusão e tal. Mas desde o início eu me apoiei numa grande indústria que sempre me ajudou e tal. E foi muito engraçado que as unidades deles performavam muito bem. Aí eu fui abrir a minha primeira unidade no interior de Alagoas, numa cidade chamada Arapiraca. Foi lá que eu abri meu primeiro CNPJ e foi um fracasso. Depois eu abri a minha segunda unidade num shopping em João Pessoa. Qual? Não me lembro, Manaíra, eu acho. E não deu certo também. Também deu própria também. Também própria, errado. Aí eu vendo, meu Deus, o que é que eu fiz? Saí de Manaus, a minha vinha tranquila, vim para Maceió. Agora o meu dinheiro acabando. e eu não sabia mesmo o que fazer. Então aí a minha última cartada foram tudo shopping, abri uma loja de rua em Maceió, na Avenida Amélia Rosa, que hoje já tem outro nome, mas que é a nossa loja número 1, considerada a número 1, que ainda está lá hoje. Acabamos por fechar as outras 2 unidades. Ok. E essa primeira loja foi um sucesso. Então abrimos essa loja em julho de 2014. Ou seja, 4 anos depois de você chegar ao Brasil. Eu abri a minha primeira unidade própria que deu certo. Após aquela de Roraima, que foi mesmo minha, com o foco de já criar aquilo um modelo de negócio para franchising. E a loja explodiu. Eu lembro que eu tinha um menino lá em Maceió que tem um blog, lá tem um Instagram, naquela época o Instagram estava começando, chama Maceió Ordinário. O Diogo, uma pessoa que eu sou muito grata, virou meu amigo, e o Diogo entrou lá um dia e disse, cara, o teu açaí é muito bom, gostei, nunca tinha visto açaí no copo, assim, em camadas, muito rápido. Cara, vou fazer uma postagem tua. Eu disse, pai, legal, me ajuda. E ele colocou lá o copinho e fez um post, e meia hora depois começaram a chegar pessoas na minha loja. Isso é verdade. Disse, eu vi agora um post no Diogo, vim conhecer a tua loja. E era fila. Eu lembro que eu não tinha nem máquina de cartão de crédito, nem débito. As pessoas entravam na loja e eu anotava e dizia, não precisa pagar, venha depois. E eu tive uma semana sem máquina de cartão de crédito, vendi fiado para umas 150, 200 pessoas. Todo mundo veio pagar, exceto uma pessoa. Todo mundo pagou, então eu nunca esqueço. E aí veio as pessoas, comecei a criar um círculo de amizade muito bom em Maceió. O negócio realmente explodiu. E a partir daí, no final de 2014, eu consegui um lugar na praia. Está lá um quiosque até hoje também muito bonito. Aquele da Orla seu também? É próprio ali? Sei qual é. Acabei por vender depois para um franqueado as 2 unidades. Okay. Hoje eu só tenho unidades em Portugal, não tenho unidades mais próprias. E aí realmente aquilo foi também um sucesso. Virei o 31 para 1 nesse ano, para 2015. Trabalhei das 8 da manhã de 31 até meio-dia do dia 1, vendendo o que eu podia. Sei que eu faturei 10 mil reais vendendo cerveja, o que eu podia, o que eu precisava ganhar dinheiro. Nessa época, eu não falei ainda, mas eu tinha um sócio, o Rodrigo, que é pernambucano, que está comigo desde o início. E o Rodrigo ainda trabalhava numa multinacional, estava medo de sair, nunca tinha empreendido. E eu disse, Rodrigo, estamos sem grana, cara, eu preciso. Me ajudou com uma graninha ali no Natal. Demos um tapa lá no quiosque na praia, vendemos. E aí disse, a partir de agora, se der certo, 5 mil reais para você de salário, o que der acima disso a gente divide. Cara, começou 2015 e foi uma explosão, assim. Era procurado todos os dias por 200 pessoas, e assim, eu era tudo. Com interesse no franchise. E naquela época só tinha eu. Então eu era marketing de manhã, quando estava operação, marketing, venda, sentado no vaso, atendendo o telefone. Eu fazia postagens. Aí depois eu atendia marcações. À tarde eu era comercial. Tinha que abastecer as lojas. No meu prédio, eu tinha, no meu apartamento, 6 freezers. Para guardar estoque de açaí. 500 litros guardados de açaí. Eu subia da garagem e descia. Aí naquela época as caixas eram de papel com um saco de plástico, rebentavam. Aí os vizinhos achavam que aquilo era sangue. Fui expulso do condomínio. Sério? Aquelas lutas que as pessoas não entendem. O que tu começo, faz, né? O começo é muito exato. Mas realmente a marca se consolidou muito rápido. Comecei a trazer alguns amigos de Manaus, que eu não conhecia muita gente. Gente que hoje tem outros voos, se deu muito bem na vida, mas que esteve comigo durante os anos iniciais. Uma financeira que está comigo até hoje, a Gabi. E realmente aí o franchising comecei a vender. Né? Você acha que essa virada de chave, assim, você tem uma loja própria ali na Orla de Manaus, que estava muito bem. Tem muita gente que tem isso. Às vezes o cara tem um negócio dele ali em Manaus, ou em Recife, na Beira da Praia, que vende muito bem, mas qual foi a virada para poder transformar isso em 20 lojas, em 30 lojas? Primeiro porque a divulgação da marca, foi o processo? Eu acho que porque eu estava muito presente.
Então, eu estar presente, as pessoas se identificavam. É o dono, a curiosidade de ser um cara português que veio, que fez o negócio dar certo. Acho que isso ajudou. A marca realmente estava muito bonita na época, muito chamativa, com umas listrinhas, muito colorida. Hoje eu acho que era era demais, mas teve um papel muito importante, sim, que todo mundo passava. Eu lembro que o meu filho tinha um aninho e ele via as lojas, o colorido, dizia, papai, acha aí. Então ele lembrava, a marca deu muito certo. E realmente as pessoas no Brasil são muito receptivas a novos projetos. Se vai dar certo, as pessoas apostam. Era um projeto que não era muito caro, mas era muito engraçado. Vou contar uma história aqui engraçada. Tinha um café lá que já não existe mais, na rua da minha loja, que era o meu escritório. Então eu ia para lá e tinha dias que tinha 10 mesas no café e as 10 mesas eram pessoas para falar comigo. Todas, cada vez eu fazia o pitch de venda, vendia, eu quero numa cidade do interior aqui, quero noutra cidade, aí eu estavam Isso sem participar de feira, sem nada, só com as lojas de Maceió. Só com as lojas, o nosso Instagram e a minha conversa, de vendedor. Né? E a de vendedor. Pronto, e aí começamos a vender muito. Eu lembro que eu brincava com as meninas donas do café e dizia, vocês têm que colocar uma plaquinha aqui, ó, aqui nasceu a Açaí Concept e tal. E elas brincavam e riam. E o que é certo é que quando eu aluguei um escritório, não deu um ano, o café fechou. Eu brinco, mas não é porque eu saí. Mas o público do café ia lá comprar a franquia do açaí. Muita gente. Então o Rodrigo vinha uma vez no mês estar comigo e a gente vendeu franquia, vendeu. E depois veio o gargalo da venda. Eu era o arquiteto, eu ia nas primeiras lojas, eu desenhava em giz no chão, como é que era operação. O layout da operação. Aí o Rodrigo era o cara financeiro que pedia o açaí, que pagava os boletos, mas eu era o comercial, eu era o arquiteto, eu era o que dava o treinamento, eu era a pessoa a pau para toda obra. E aí começou realmente a coisa a organizar, até porque a velocidade das inaugurações começou a ser grande, comecei a contratar um time. Mas o ano de 2015 foi realmente, em 2016, uma explosão de vendas. Isso traz, logicamente, as suas dores, os seus problemas, porque você cresce com lojas em todo o Brasil e nem pensa muito na logística, e depois vai ver que não há rota para ali e temos que dar um jeito de chegar o açaí àquela região. Obrigado, Miguel. Então, pessoal, encerramos por aqui a primeira parte desse episódio. Fiquem ligados que em breve estaremos no ar com a segunda parte dessa conversa. Obrigado, acompanhe a gente e até a próxima.